Olá, povo de Deus, 18º domingo do tempo comum, Isaías 55, de 1 a 3. Esse é o último capítulo do segundo Isaías, que começou no capítulo 40 com o anúncio de um novo êxodo, conclamando o povo para a volta à terra, de onde foi arrancado à força para o cativeiro. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, anunciai-lhe, seu cativeiro terminou, sua culpa está paga, da mão do Senhor já recebeu por suas faltas o castigo dobrado. De fato, o povo ficou mais de 4 décadas no cativeiro da Babilônia. E hoje nós temos um outro oráculo que anuncia o regresso dos deportados a Jerusalém. Outra vez a palavra é consolo e alegria. É um convite a preparar-se para possuir e gozar gratuitamente dos bens da terra. Eis o que diz o Senhor: todos vós que tendes sede, vinde à nascente das águas. Vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde, comprai sem dinheiro, sem despesa. Logo em seguida, a exortação convida a deixar tudo o que não convém a Deus, ou que não vem do Senhor, para concentrar-se na escuta da palavra de Deus e na vivência da aliança com Ele. Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não alimenta e o vosso trabalho naquilo que não sacia? Ouvi-me com atenção e alimentai-vos bem para deleite do vosso corpo. Inclinai vosso ouvido, vinde a mim, ouvi e tereis vida. Farei convosco um pacto eterno, manterei fielmente as graças concedidas a Davi. Observem que há uma clara transposição da comida e da bebida ao plano espiritual. Agora Deus convida a saciar-se dele mesmo e de sua aliança. O que Israel precisa? Escutar. Shema Israel. Este é um tema recorrente na espiritualidade do povo de Deus. Romanos 8, 35, depois 37 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? O capítulo 8 de Romanos, que terminamos de ler neste domingo, tem uma estrutura, que é um verdadeiro programa de seguimento de Jesus no Espírito. Podemos organizar o capítulo em 3 partes: a vida no Espírito, a esperança da glória, a exaltação do amor salvífico de Deus. Aqui estamos com essa belíssima confissão de amor incondicional a Cristo, que nada e ninguém nos poderá dele separar. Mateus 14, 13 a 21. A narrativa do Evangelho, que vai do capítulo 14, versículo 1 a 16, versículo 20, que constitui o 4º livrinho do esquema de Mateus, está caracterizada por 2 temas fundamentais: a retirada de Jesus da presença de seus adversários, com quem teve situações conflitivas, Herodes, escribas, fariseus, saduceus, e uma maior dedicação aos seus discípulos, aos que vai associando a sua obra e lhes vai anunciando o nascimento de uma nova comunidade. Iremos perceber bem esse esquema nos domingos que seguem. Hoje, Jesus começa se afastando, se retirando para o deserto, depois que soube da morte de João Batista. Jesus interpreta a morte do Batista como sinal de confirmação da rejeição de Israel à sua pregação e, portanto, como o fechamento de uma etapa da história da salvação. De certo modo, a lei e os profetas chegam até João Batista e, com sua morte, se inicia o período do cumprimento. Jesus se retira buscando lugar deserto, não para fugir da missão, mas da perseguição. A multidão não o deixa só. Ele a vê e sente compaixão, sentimento constante em Jesus diante da multidão que anda de cá para lá com fome, desprezada. Primeira reação de Jesus foi a cura dos enfermos. Os discípulos estão aí e vão aprendendo a desenvolver esse mesmo sentimento e cuidado com as pessoas, sobretudo as mais vulneráveis. Essa cena do deserto nos lembra o povo a caminho da terra prometida. Lá era Moisés,
que clamava a Deus pela cura do povo picado pela cobra e quando o povo passou fome, e que Deus atendeu nas duas ocasiões e depois fazendo cair maná do céu para saciar a fome do povo. E aqui agora é Jesus que cura os enfermos e sacia a fome da multidão. Interessante é o diálogo de Jesus com os discípulos. Ao entardecer, guardemos esse cenário, deserto ao entardecer, tem um quê de ambiguidade em que está mergulhada a multidão. Os discípulos apelam para uma solução prática e rápida. Eles pedem a Jesus que despeça a multidão para que cada um possa ir matar a fome por conta própria. A resposta de Jesus é a última ideia que podia passar pela cabeça dos discípulos, que estavam agoniados com a situação ao entardecer no deserto, multidão faminta. Jesus lhes responde: eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. E os discípulos vão tentar convencer Jesus que é uma proposta absurda, porque o máximo que eles têm, 5 pães e 2 peixes. Pães e peixes, comida dos pobres. Jesus, então, vai dar um grande passo pedagógico com seus discípulos. A partir do que eles têm, somado com as bênçãos de Deus, é capaz de saciar a fome de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Isso nos lembra o ditado popular que diz: o pouco com Deus é muito. Só que aqui, Jesus provoca uma verdadeira revolução nos costumes, pois desse pouco ele faz o povo perceber que cada um tem um pouco e partilhado dá para todos e sobra. Aqui há um ponto de ligação lá com a primeira leitura. Vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Vinde comprar sem dinheiro, sem despesa. Jesus aqui muda o esquema, porque a cabeça dos discípulos é: quem tem dinheiro, compra e mata a fome, quem não tem, passa a fome. E Jesus, seguindo lá o Isaías, vinde comprar sem dinheiro. Então Jesus realizava na sua vida as profecias, por isso que o povo confundia com um profeta. A cena da partilha nos lembra o cenário da ceia derradeira, onde Jesus toma o pão em suas mãos, olha para os céus, dá graças, parte o pão e entrega a seus discípulos. Aqui, outra vez, é uma ceia farta, onde todos se saciarão, e ressalta o papel de mediador dos discípulos, porque é a eles que Jesus passa para que eles distribuam, façam a grande partilha. Podemos imaginar a satisfação da multidão, mas devemos nos lembrar do que aquilo que Jesus já havia dito: felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Também lá no Salmo 16 a gente lê: enche-lhes o ventre com o que tens de reserva, que seus filhos fiquem saciados, deixem a sobra para os seus pequeninos. E aqui podemos deduzir um dos significados da Eucaristia: saciar nossa fome e sede de Deus, de amor, de justiça, e de forma abundante, que possamos também saciar a fome dos pequeninos. A mesa da Eucaristia é sempre profética. Ela nos lembra que o pão é farto para todos, mas denuncia que na sociedade ainda esse pão não chega à mesa de todos. A Oxfam, organização internacional que luta contra a pobreza, calcula que neste mundo atual 700 milhões de pessoas passam fome, e com a pandemia 132 milhões de pessoas vão se agregar a essas 700. Então, e aqui no Brasil, o que a gente vê? O aumento do desemprego, as desigualdades sociais, a insegurança alimentar. E em plena pandemia, nós contemplamos aqui no Brasil o acúmulo de riqueza nas mãos de alguns, sobretudo dos banqueiros, que continuaram lucrando às custas do sacrifício da grande maioria.
Agora, nós também fomos educados a cada um cuidar da sua vida, se arranjar, sem se preocupar se o nosso vizinho passa fome. A lição de Jesus é outra. O banquete da vida, presidido por Jesus, aponta para o milagre da partilha. O teólogo Pagola nos lembra, há um provérbio oriental que diz: quando o dedo do profeta aponta para a lua, o tolo olha para o dedo. Algo semelhante poderia ser dito de nós quando fixamos exclusivamente no caráter portentoso dos milagres de Jesus, sem alcançar a mensagem que eles contêm. Então, fiquemos com a mensagem da partilha nesse banquete da vida, seguido depois do banquete da morte, onde a bandeja servia a cabeça do profeta. Aqui Jesus está, e onde está Jesus, há abundância de bens entre os pobres. O milagre se deu porque Jesus parte da reserva dos discípulos e começa a partilha, não se importando quando os discípulos dizem: são só 5 pães e 2 peixes. Sobraram 12 cestos, pois daqui para frente é a missão dos 12 replicarem a ação de Jesus. Então não sejamos como os tolos, que quando o dedo do profeta aponta para a lua, fica fixado no dedo do profeta. Portanto, mãos à obra, dai-lhes vós mesmos de comer. Um beijo no seu coração.